Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo, Prof. Dani Marques na área, e vamos lá, começando, e não, o nosso curso de gramática de língua inglesa, é isso mesmo, o pessoal tanto pediu, prof, já tem tanta coisa de língua portuguesa, pelo amor de Deus, faz, né, um curso completo de gramática, porque tu consegue comparar as duas. Normalmente, os outros profs de inglês não conseguem comparar o inglês com o português, porque o português é muito complicado. Então, pessoal, tá aqui, tá? Nasceu, vocês tanto pediram que nasceu o nosso curso completo de gramática para você. Então, vamos lá, sem mais delongas, tá? Como, né, frasezinha clássica do Prof. Dani Marques, vamos lá, nosso English Grammar Course. E aí, pessoal, nós temos aqui a primeira, tá? A primeira aula. E aí, olha só, o que que eu vou fazer, tá? Vou deixar sempre a primeira parte das aulas, vou deixar liberado no YouTube, quem é que fala YouTube? Só eu, né? Tá? Vou deixar liberado no YouTube, tá? Mas você que estiver assistindo no YouTube, tá? Não deixe de se inscrever no curso completo, que vai ter muito mais coisa, muitos exercícios, muitos testes, muitas provas, muitas coisas para a gente fazer, tá? Um curso bem completo que nós estamos desenvolvendo aqui para você no professordanimarques.com.br, que sou eu, tá bom? Então, vamos lá, olha só, gente, esse prof é uma viagem, né? Vamos lá, olha só. Então, primeira coisa, quando a gente fala de gramática de língua inglesa, tá, pessoal? Primeira coisa é a gente trabalhar aquilo que a gente chama de parts of speech. Então, nessa aula 1, o que que eu vou trabalhar? Já deixei o cronograma aqui para você, tá? Tudo isso aqui tá dentro da Class 1, tá? Que é Parts of Speech, que é uma definição geral da Parts of Speech. O que que são Parts of Speech? Isso aqui em português a gente traduz normalmente, né, como classes gramaticais ou classes de palavras, tá? E aí nós temos aqui as principais, né, parts of speech, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Depois a gente vai trabalhar, né, de forma específica, tá? Uma primeira part of speech nessa class 1, que são os nouns. Tá? Ô, Dani, então quer dizer que as outras parts of speech nós não vamos trabalhar? Claro que vamos, tá? Mas na class 1, o que a gente vai trabalhar é a part of speech, né? Named noun, né? Que são os substantivos, né, gente? Tá bom? Mas primeiro vamos trabalhar um pouquinho essa parte geral, o que, que são parts of speech, e no final desse primeiro vídeo eu já vou trabalhar com algumas questões para vocês, tá? Questões aí de prova, só para que vocês tenham uma ideia como que isso aparece, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá, então, pessoal. Olha só, tá? Então, primeiro, né, aquilo que eu falei para vocês, o que que são parts of speech, tá? Toma cuidado, porque se a gente faz uma tradução literal, às vezes dá problema, né? A gente tem que entender, tá, gente? Então, ó, coloquei aqui Parts of Speech Definition, né? Então, a definição, já leio a definição com vocês e a gente vai destacando algumas coisas, mas vamos colocar aí, tá? Parts of Speech. Ah, as partes do discurso. Não traduz assim, tá? Traduz como classes gramaticais. As classes gramaticais, tá? Então, classes gramaticais. Lembra? A gente está falando aqui, pessoal, ó, classes gramaticais. A gente está falando então de artigo, pronome, numeral, substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, interjeição, preposição, mesma coisa da língua portuguesa, tá? Então a gente só vai apertar a tecla SAP, né? E daí nós chamamos de parts of speech. Então, olha só. The parts of speech are the primary categories of words according to their function in a sentence. Então, são as categorias primárias, né, de palavras de acordo com sua função em uma frase. Uma coisa que eu acho bem interessante, percebam que na definição que nós temos da gramática de língua inglesa, eles colocam assim, ó, de acordo com a sua função em uma frase, né, em uma oração. Então, o que que acontece? Ele já está, de uma certa forma, te dizendo que muito mais importante do que você decorar o que que é um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo, um verbo, é você saber interpretar a partir da função que ele está sendo, a função que ele está exercendo, o emprego, né, que ao qual o emprego qual está sendo atribuído à palavra
de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Porque isso aí é uma coisa que a gente fala no português bastante também, né, pessoal? Ah, o adjetivo. O adjetivo é uma palavra que indica característica. Do quê? De um substantivo. Tudo bem. Mas aí o cara decora, né? Ah, adjetivo é sempre característica. Então, a palavra infeliz. Infeliz indica uma característica. Então, infeliz é sempre, né, um adjetivo. Tudo bem, por origem sim, mas se tu pegar um contexto, nem sempre, né, a palavra infeliz vai ser um adjetivo. E isso serve também para a língua inglesa. Quer ver? Olha só, vamos colocar aqui, ó. Tu pega, por exemplo, vou até fazer uma tradução literal aqui, né? Pega a palavra unhappy. Unhappy é por origem, né, infeliz, um adjetivo, certo? Muito bem, tá? Agora, se eu dissesse assim, ó, an unhappy was here, né? Tá? An unhappy was here. O que eu estou fazendo com essa palavra, né? Tá? Tudo bem, não é comum eles fazerem isso aqui, tá, gente? An unhappy man, tá? Eu estaria substantivando a partir da presença de um determinante, né? Que é um artigo aqui, tá? Não é comum eles fazerem isso na língua inglesa. Claro que se for um linguajar poético, um linguajar literário, um linguajar em que o autor tem a licença poética, tudo bem. No português a gente faz muito mais isso do que na língua inglesa, nesse caso, tá? Tem outros casos que acontecem, tá? O que acontece muito na língua inglesa é que nós temos palavras chamadas de palavras polissêmicas, palavras que têm mais de um sentido, mais de uma acepção, podendo inclusive, né, pertencer a mais de uma part of speech, ou seja, a mais de uma categoria gramatical. Então você sempre terá que analisar o contexto, o emprego da palavra dentro do contexto, tá bom? Muito bem, ó. English has 7 main parts of speech. Aqui está uma outra diferença em relação à língua portuguesa, né? Então, o inglês ele tem 7 main, para quem não lembra o que é main, main é principal, tá? Tem 7 principais aí classes gramaticais que nós vamos ver aqui, tá? Ó, we'll look at a brief overview of each below. Então, a gente vai dar uma olhada rapidamente a cada uma delas. Continue on their individual chapters to learn more about them. Né? Então, continue nas aulas, né, individuais de cada uma delas para aprender mais. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, então essa primeira aula, vamos fazer um resumo aqui das parts of speech. Primeira part of speech, né, pessoal, é o que a gente chama de noun, que eu já briefei vocês, já dei, né, tá, já antecipei, já dei spoiler, o que é um noun? Noun nada mais é do que o nosso substantivo. Substantivo, e faz todo o sentido, né, pessoal, por quê? Porque noun não deixa de ser um nome, noun também é nome. Eu também poderia traduzir noun como nome, tá? Né? Mas, digamos assim, gramaticalmente falando, num jeito mais estiloso, a gente traduz como substantivo. Então, nouns são substantivos que não deixam de ser nomes, porque o substantivo é um nome de quê, Dani? Ó, de people, places or things. Na teoria, nome de tudo. Aquilo que dá nome é um substantivo. Na língua inglesa não é diferente, tá? Ó, então, ó, name people, places or things. Então, ele identifica ou nomeia coisas, pessoas, na verdade, pela ordem, tá? Pessoas, lugares ou coisas. Ó, nouns can function as the subject of a clause or a sentence, an object of a verb, an object of a preposition. Olha que legal. Aqui já estou trazendo para vocês um pouquinho de análise sintática também. Os substantivos, eles funcionam sintaticamente falando, eles funcionam. O que é clause, prof? Olha só, anota aí para mim. Clause, já te acostuma com esse nome, tá? Clause, vamos colocar aqui, clause é oração. Oração. É aquilo que a gente conhece por oração, tá bom? Então, olha só, né? Os nouns, opa, desculpa, apertei aqui sem querer. Os nouns, então, eles funcionam como o sujeito de uma oração, tá? Eles funcionam como o objeto de um verbo ou o objeto preposicionado, aquilo que você conhece por objeto direto e objeto indireto. Palavras como ó, cat, book, table, girl and plane are all nouns, né? Então, palavras como gato, livro, table, que é a mesa, girl, menina, plane, avião, são todos eles substantivos, porque são nomes, né? De pessoas, lugares ou coisas, tá bom, gente? Então, esse é o nossa primeira part of speech aí, que é o
Não, tá? Depois, o que que nós temos? Nós temos os pronouns, muito bem. O que que são pronouns? Os famosos pronomes da língua portuguesa, são palavras que representam nouns, ó, tá? Né? No português, o que que a gente diz? O que que é um pronome? É a palavra que acompanha ou que vem no lugar de um nome, né? Tá? Isso é um pronome, tá? E no inglês também não é diferente, né? Tá? Os pronomes, eles vão ora acompanhar, tá? Ora acompanhar o nome, o noun, ora substituí-lo, tá? Então, ó, gramaticalmente falando, pronouns are used the same ways as nouns, né? Então, gramaticalmente falando, eles, né, vão ser utilizados da mesma forma que os substantivos. They can function as subjects or objects, ó. Eles também podem funcionar como sujeitos, tá? Sujeito, na verdade, né? Ou objeto, tá? Common pronouns include alguns, né, pronomes comuns inclui I, you, she, him, it, everyone and somebody. Eu ainda colocaria aqui, pessoal, o that, para a gente não esquecer dos pronomes relativos, né? Tá? I, you, she são pronomes pessoais retos. Him, it, né? Seriam os objective pronouns. Everyone, né? And somebody, os pronomes indefinidos, tá? Nas lições aqui de cada um, nós falaremos melhor deles, tá bom? Lembrou dos pronomes? Muito bem, muito bem, muito bem, tá? Dani, tu disse que o pronome, o pronoun, ele pode vir no lugar de um noun, né, no lugar de um substantivo ou acompanhando esse noun. Tu pode me dar um exemplo de cada? Claro que eu posso. Olha só, a gente vai ver isso com mais afinco depois, mas eu já posso colocar aqui para você sem problema algum. Eu posso dizer assim, ó, I am here. I am here, tá? Deixa eu só ver aqui que ficou bem em cima, tá? E vamos colocar mais um exemplo, tá? My pen is blue. The pen is blue. The pen is blue. Bah, eu lembro, sempre que eu falo isso do My pen is blue, eu lembro daquele filme, pessoal, do Jim Carrey, chamado The Liar Lawyer, né? Que ficou como O Mentiroso. Muito bem, né? Eu não lembro se é The Liar Lawyer ou Lawyer Liar, né? Tá? Mas enfim, né? Tá? Enfim, né? Tá? O Mentiroso, né? Você já deve ter assistido, né? Tem uma parte que ele não tá acreditando que realmente ele não consegue mentir. Aí ele pega e ele vai fazer um teste. Para fazer o teste, ele tá lá no escritório, ele pega uma caneta azul e ele tenta, né, falar que a caneta é black, eu acho que ele quer dizer isso, né? E a caneta é blue, e aí ele não consegue, né? Tá? Até que chega uma hora assim que a mão perde o controle, se risca todo, e aí chega a secretária dele e pergunta o que que aconteceu, e ele diz, the pen is blue, né? Então, a caneta é azul e tá ele todo riscado, tá? Mas enfim, Dani, tudo isso só para me trazer esse exemplo, claro, óbvio. Olha aqui, ó. Vamos lá, gente. O que que acontece? I am here. Percebam que ao invés de eu falar Daniel is here, eu posso falar I am here. Esse I aqui está substituindo uma pessoa, que é o Daniel, que sou eu, tá bom? E nesse caso aqui, ó, tá? Então aqui ele substitui, né? Percebam que ele é o subject, né? Tá? E já aqui, ó, que ele tá acompanhando o pen, ó, ele tá acompanhando o noun, tá? Pen. Então, o pronoun, dependendo dele, né? Dependendo do pronoun, ele vai substituir um noun ou ele vai acompanhar um noun, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma part of speech. Vamos lá, mais uma part of speech que nós temos aqui é o verbo. Verbo, né, pessoal? Nosso querido verbo. Ó, verbs are words that describe actions, states of being. Olha só que legal, né, gente? Então, os verbos são palavras que descrevem ações ou estados, né? Assim como no português, ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Verbs function as the root of what's called predicate, which is required along with a subject to form a complete sentence. Gente, olha que fantástico. Sabe o que ele está te dizendo? Se você ainda, né, não tá assim com a tradução 100% do inglês, não tem problema. Eu vou traduzir para você. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o verbo funciona como a raiz, como a base de uma coisa chamada predicado. Dani, aqui bem no português, evidente que é como no português, tá, gente? Então, o predicado é onde está o nosso verbo, né? Lembra, aquilo que não for sujeito é predicado. Mesma coisa na língua inglesa, tá?
Muito bem. Ó, therefore, consequentemente, every sentence must include at least one verb. Então, toda oração tem que ter pelo menos um verbo, né, gente? Tá? Então, verbs, ó, verbs include action words like, né? Então, aqui alguns exemplos, tá, gente? Vamos lá. Aqui era para ter saído em itálico, mas não tem problemas. Vamos colocar um marca-texto aqui, ó. Run, walk, write or sing. Então, essas palavras aqui são action words, né? Tá? Então, ó, run, correr, walk, caminhar, write, escrever, sim, cantar. Assim como words describing states of being, ó, tá? Estado, such as be, seem, feel or sound, tá? Se você tá achando uma certa semelhança, Dani, aqui seria o ser, parecer, né? Estar, ficar, continuar. Dani, são os verbos de ligação. Você viu, né? Né? Pessoal, isso aqui não é mera coincidência, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vamos lá, mais uma part of speech aqui. The adjectives. The adjectives. Vou trocar a cor. Vamos pegar um verdinho aqui, ó. The adjectives. Adjectives are words that modify, add description to nouns and pronouns. Olha que legal. O adjetivo, então, é a palavra que modifica um noun, que modifica um substantivo, ou, por que não, um pronoun. Dani, eu não acredito. O que é a mesma coisa da língua portuguesa? É a mesma coisa da língua portuguesa. Adjetivo é uma palavra que indica uma característica do quê? De um substantivo ou de um pronome. Dani, me dá um exemplo com cada. Óbvio que eu te dou um exemplo com cada. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Daniel is crazy. Daniel is crazy, tá? E vamos lá, ó, ao invés de Daniel is crazy, eu poderia falar he's crazy. He is crazy. Crazy. Ah, faltou um curso de digitação, né, prof? Olha aqui, ó. Vamos lá, tá, gente? Ó, Daniel is crazy, he's crazy. Não, mas eu sou o louquinho do bem, tá, gente? Olha só, o que que acontece? Percebam, né, que no primeiro caso, crazy é uma palavrinha que está modificando Daniel. No segundo caso, crazy é uma palavrinha que está modificando he. Então, no primeiro ele modifica um noun, que é o Daniel, no segundo ele modifica um pronoun, que é o he. Isso é um adjetivo, palavrinha que indica uma característica do noun ou do pronoun. Barbadinha, né? Agora, uma coisa eu vou chamar a tua atenção já agora, tá? Depois a gente vai falar mais disso. Vamos lá. Se eu tivesse o seguinte, tá? Se eu tivesse aqui, ó, beautiful, beautiful, beautiful girl. Ah, Dani, tu vai me falar que no inglês vem primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Olha, poderia te falar, lembra, né? No português a gente fala menina bonita, embora a gente até pudesse falar, sim, bonita menina, tá? Mas normalmente a gente faz essa inversão quando a gente quer um linguajar um pouquinho mais poético, né? Normalmente fala menina bonita. Por quê? Porque essa é a ordem normal, tradicional da língua portuguesa. Primeiro vem o substantivo, depois o adjetivo. Na língua inglesa, não. Na língua inglesa vem primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Muito bem, lembre dessa regra. Embora uma regra básica, ela vai te ajudar bastante, tá bom? Inclusive em uma questãozinha que eu vou te trazer aqui depois, tá? Muito bem. Mas, ô Dani, isso quando tá ali na sequência, né? Adjetivo e substantivo. Sim, por quê? Porque eu posso também colocar o adjetivo depois de um verbo de ligação, ó, que nem é o nosso verb to be aqui. Aí ele aparece depois de um verbo de ligação. Tranquilo? Muito bem. Mas não era nem isso que eu queria falar, tá? Eu aproveitei e já expliquei, mas eu gostaria de falar outra coisa. O que, Dani? Eu queria te falar isso aqui, ó. Se eu tivesse, ao invés de girls, no plural, mudaria alguma coisa? Claro, né, Dani? Ficaria beautiful girls? Não. A C, olha só, pode até colocar um Szinho e passa um X bem grande. Por quê, pessoal? Porque o adjetivo na língua inglesa, ele é invariável. Ele não varia, tá? Ele não varia, né, Dani? Não é varia, é varia, tá? Ele não varia, ele não se modifica, pessoal. Adjetivo na língua inglesa é invariável. Sempre, 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 tá? Tome cuidado. Quem é variável na língua inglesa é o substantivo, não o adjetivo.
Ok? Tranquilo? Muito bem, tá? Depois, aqui, né, nós temos mais uma informação ali acerca do nosso adjetivo, que está dizendo, ó, they can be part of either the subject or the predicate. Então, o adjetivo, ele pode aparecer tanto dentro do sujeito quanto do predicado. Vocês viram no Daniel is crazy? Ele tá ali dentro do predicado, assim como no he's crazy, né? Mas se eu falasse assim, ó, the crazy woman, the crazy woman gave me a kiss. Oh my God, né? Gave me a kiss. Tem que ser louca mesmo, né, Dani? Ai, que horror, gente. Olha aqui, ó. The crazy woman gave me a kiss. Então, quem é que me deu um beijo? The crazy woman. Tudo isso aqui é o meu sujeito, ó. Percebam que o crazy aqui tá dentro do sujeito agora. O núcleo do sujeito vai ser o woman. Esse aqui é o núcleo do nosso sujeito, tá? Mas nós temos ali the crazy. Crazy é um adjetivo dentro do nosso sujeito. Ô, Dani, ele seria um adjunto adnominal? Exatamente. Sintaticamente falando, sim, mas não vamos preocupar com isso agora. Tá bom? Tranquilo? Alguns exemplos aqui de adjectives, tá? Né? Nós temos ali, ó, tá? Fast, slow, big, tall and wide. Dani, é adjectives mesmo? Na teoria é adjective, tá, pessoal? Eu já vi gente falando adjectives, tá? Não tem problema, tá? Mas na teoria é adjectives, tá? Adjectives. Fast, slow, big, tall and wide. Fast, rápido, slow, lento, big, grande, tall, alto, wide é... O que é wide? Wide. Open your mouth wide and say ha, ha, né? Open your mouth wide, né? Que barbaridade. Abra bem a sua boca, né? Wide é ampla, amplo, amplo, largo, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos lá, olha só, os adverbs. O que são os adverbs, Dani? Os adverbs, tá? Lembrando que aqui eu tô vendo cada um bem rapidinho, tá, gente? Porque depois, claro, né, a gente vai passando aula por aula, né, por cada um deles, tá? Adverbs are words that modify verbs, adjectives or other adverbs. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem gente que diz que inglês é complicado. Gente, advérbio é uma palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Mesma coisa da língua portuguesa. Igual, igual, igual. Tá? Às vezes ele modifica entire clauses, ou seja, uma oração inteira. Sabe como é que a gente chama isso quando o advérbio modifica a oração inteira? A gente vai chamar de oração subordinada adverbial. Lembra disso do português? Pois é, no inglês é assim. Aliás, se você analisar uma oração subordinada adverbial, ela tem valor de um advérbio, porque ela modifica uma frase inteira, indicando uma circunstância de causa, comparação, resultado, condição, finalidade. Que legal, né? Olha só, é tudo igual, gente, tá? Então, ó, depending on what they modify, dependendo do que eles modificam e como, adverbs can appear, desculpa, anywhere in the sentence, tá? Então, dependendo do que eles estão modificando, tá? Depois a gente vai falar melhor disso. Eles podem aparecer em qualquer lugar na frase. Esse qualquer lugar é meio forçado, tá? Meio forçado. Não é bem assim, mas tudo bem. Tá? Adverbs are commonly formed from the adjectives adding ly to the end, as in. E aí vem os exemplos: slowly, quickly, widely, beautifully or commonly. O que ele está dizendo aqui, tá, pessoal? Né? Que os advérbios são comumente formados por adjetivo mais o ly. Aliás, anota isso aí, tá? Depois a gente vai trabalhar melhor. Mas quando eu tenho adjetivo mais ly, eu formo um advérbio. Advérbio, tá? Te liga numa coisa, filho meu. Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui. Tá? Dani, sempre que eu tiver uma palavrinha terminada em ly, eu tenho um advérbio? Óbvio que não, porque senão você vai me dizer que, então ugly é um advérbio, é feiamente. Claro que não, não viaja. Ugly é um adjetivo, tá? Porque, pessoal, o que eu tenho que analisar aqui é o processo de formação. Quando eu tenho adjetivo mais ly, eu formo um advérbio, tá? Então tome cuidado com isso, tá? Dani, como é que seria o outro? Calma, depois a gente chega lá, tá? Slowly, olha aqui, ó. Slow, lento, slowly, lentamente. Quick, rápido, quickly, rapidamente. Wide, largo, amplo, widely, largamente, amplamente. Beautiful, bonita, beautifully, bonitamente. Aí, Dani, bonitamente existe? Claro que existe, mas a gente não usa, né? A gente usa mais lindamente. Common, né? Comum, commonly, comumente, tá bom? Tranquilinho?
Já estamos quase acabando, prometo, tá, gente? Prepositions! Prepositions, mesma coisa da língua portuguesa. Para que serve uma preposição? Prepositions are words that express a relationship between a noun and a pronoun. Então, ela liga, né? Ela estabelece uma relação entre um substantivo e um pronome, conhecidos como objeto e preposição. Lá na regência a gente vê isso, né? And another part of the sentence, ou outra parte da frase. Together, these form prepositional phrases, né? Então, juntas elas vão formar o que a gente vai chamar de prepositional phrases, which can function as adjectives or as adverbs in a sentence. Dani, o que seria uma prepositional phrases? Isso aqui é o que a gente conhece por locução. Locução. Lembra lá no português que a gente chama de locução adjetiva, locução adverbial. Lembra? É isso aqui, tá? Que ó, a gente vai poder ter como ela funcionando como um adjetivo, seria uma locução adjetiva, então a prepositional phrase as an adjective, or as adverbs. Aí seria uma locução adverbial, né? Prepositional phrase, tá? Some examples of prepositional phrases, alguns exemplos são on the table, que vai te indicar o lugar, in the shade, and across the field, tá? The prepositions are in bold, as preposições estão em negrito, né? Na verdade não, mas é o on, o in e o across, tá, gente? São as únicas, Dani? É evidente que não. Vamos ver várias delas depois, tá? E por último, porém não menos importante, vamos falar das conjunctions. Conjunctions, tá? Conjunction, unction. What's your function? Né? Depois você vai aprender isso aí, não te preocupa, tá? Olha só. Conjunctions are words that connect other words, phrases or clauses. Então, o que acontece? O que são as conjunções? São palavras que conectam outras palavras, frases ou orações, tá, gente? Expressando, expressing a specific kind of relationship between the two or more elements. E ela vai te trazer uma ideia, um significado específico entre as palavras ali, né? Ou as frases ou as orações. As mais comuns, alguns exemplos, né, são and, but, or, nor, for, so, yet. Na verdade, o que a gente mais tem é conjunção, tá? Thus, hence, so, consequently, therefore, then, tá? But, however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, yet, tá? Although, though, even though, despite, in spite of, bastante coisa. If, unless, otherwise, as long as, provided that, tem bastante. Não te preocupa que a gente vai trabalhar, tá? E para encerrar, pessoal, porque nesse momento até os doguinhos aqui, né, já estão todos à flor da pele. Vamos lá, nós temos outras parts of speech. Aliás, em inglês, nas gramáticas, eles chamam assim, tá? Eles chamam and other parts of speech, tá, gente? Que são, né, the particles, the articles, determiners, gerunds and interjections, tá? Mas aqui eu destacaria, né, os artigos, tá, gente? E as interjeições, tá? Né? Que são, vamos lá, não vou dizer que elas são desprezíveis, elas são importantes, até porque elas exercem função de determinante também na língua inglesa, tá? Many of these characteristics with one or more of 7 primary categories. For example, determiners are similar in many ways to adjectives, but they are not completely the same. Então ele está dizendo que os determinantes, que eles chamam, são muito parecidos com os adjetivos. Na verdade, por que eles são parecidos? Porque eles modificam o substantivo. Aí é que tá, tá? Mas não são idênticos, né? Tá? Because they are harder to classify in comparison to the 7 primary categories above. Eles são mais difíceis de se classificar. Aliás, a língua inglesa, pessoal, quando ela traz essa parte de gramática, ela tem algumas coisas, assim, bem diferentes, tá? Então, claro, muitas coisas são muito parecidas, como vocês acabaram de ver, todas as classes gramaticais que nós vimos ali, elas têm semelhança à língua portuguesa, tá? Mas algumas coisas têm, né? Óbvio que a língua inglesa tem suas particularidades, tá? A gente vai ver muito isso nas regras de vírgula, tá bom? Então, tá, para encerrar essa primeira parte, vamos lá, olha só, questões de prova. Então, vamos lá, gente, vamos fazer uma questãozinha aí de prova, tá, de língua inglesa aqui para você, tá bom? Então, olha só, em relação ao verbo destacado na frase It's that's the way our love begins. If that's the way, desculpa, né? If that's the way our love begins. Então, se essa é a maneira como o nosso amor begins, né?
tá? Inicia, né? Então é dessa forma que o nosso amor inicia, começa, tá? Dá o start, aquela coisa. Na sua forma do passado simples, o que que ele pegou aqui? Ele pegou um verbo irregular, tá? Que é o verbo to begin, tá? Dani, por que que aqui ele tá com begins? Porque o sujeito é o our love é a mesma coisa que it. Quando o meu sujeito é uma terceira pessoa do singular, he, she ou it, em frases afirmativas no simple present, regra geral, nós adicionamos um Szinho, né, pessoal? Então, our love begins. Muito bem, tá? Maneira como o nosso amor inicia, começa. Aí ele pede o simple past. Como ele é um verbo irregular, aí aqui é aquela decoreba pura, né, pessoal? A gente acaba decorando ali o passado e o particípio passado dos verbos irregulares. Por quê? Porque eles têm uma forma própria, eles não seguem uma regra gramatical de sufixação, por exemplo, tá? E aí vamos lá, begin, nananina não, began, pode ser, begins não, porque a gente sabe que é o simple present. E aí, letra B ou letra C? Vamos lá, letra B de began, tá, gente? Ó, o began aqui é o past participle, é o particípio, tá, gente? Que nós vamos usar em algumas estruturas verbais, como, por exemplo, o present perfect. Ok, ok, ok? Então tá, mais uma questãozinha aí para conta. Bom, pessoal, mais uma questão aqui de língua inglesa, tá? Questão de provas aí, de vestibulares e concursos públicos. Nós temos aqui, ó, in the text, what part of speech is the word ESL in the phrase? A massive reduction in ESL teachers. Olha aqui, ó. E aqui fica uma dica para você, tá? Na língua inglesa, diferente da língua portuguesa, se o cara fala classe gramatical numa prova de português, tu não precisas analisar o contexto necessariamente, tá? Agora, se eles falam isso aqui, gente, numa prova de inglês, part of speech, tá? É emprego de classe gramatical. Ele falou part of speech, tu não vai analisar se aquilo é, por origem ele é um substantivo? Não sei, dane-se a origem. Eu quero saber no contexto. No contexto no qual está inserido, qual é o emprego daquele termo. Percebam que eu já destaquei o ESL Teachers, né? Para quem não lembra, ESL é uma abreviação de English as a Second Language. English as a Second Language Teachers. Então, olha só que fenômeno isso aqui. ESL, English as a second language teachers, tá? Então, professores de inglês como segunda língua, tá? Se eu fosse analisar tudo aquilo ali, eu ia pensar English, second language, nossa, tem um monte de coisa. Ele vai ser tudo aquilo ali. Não, calma, olha só. O que que o English as a second language está modificando? Teachers. Que tipo de palavra é teachers? Não, substantivo, certo? Muito bem. Lembra que no inglês o que que vem primeiro? Primeiro vem o adjetivo, depois o substantivo. Então ele está modificando aquele substantivo e ainda vem antes desse substantivo. Portanto, aqui é um adjective gabarito, letra D de Dinamarca. Fechou, pessoal? Então tá, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Nos vemos na sequência aí, nas nossas próximas aulas, tá? E não esquece, tá? Se ainda não segue o Prof. Dani lá nas redes sociais, segue lá, @prof.danielmarques, tá? Beijo, fica com Deus. Não é beijo, né? Tá? É kiss on the cheek, né? Tá? Então, olha só. Bye bye, see you later, tá? XOXO. XOXO. Isso aí era do Gossip Girl, né? Prof, tu assistia Gossip Girl. Deixa pra lá. XOXO. Bye bye, see you later.